família promessista, olha nós de novo aqui. Então, estamos retornando aqui, né? Mais essa sexta-feira, que você possa aproveitar o dia de hoje, que você, espero, creio, que você está sendo edificado, alimentado, está ganhando conhecimento em cada encontro nosso aqui. Nós sempre trazemos testemunhos, sempre trazemos uma história, né? Algo novo, né? E nessa busca nós trabalhamos aí uma sequência, né, de 2 episódios. Falamos sobre depressão, a outra sobre a valorização da vida, né? E hoje nós vamos também aproveitar aqui a presença da diaconisa, porém não é diaconisa aqui. Aqui ela é psicóloga, né? A doutora Miriam Mendes, e ela está nos ajudando aqui. Hoje vai estar falando com a gente sobre algo que ela gosta muito de falar, que é sobre a questão do Alzheimer, né? Não é que ela gosta de falar, né? É que é necessário falar, é necessário que a gente tenha esse conhecimento, que a gente alcance um pouco mais do conhecimento para poder a gente entender um pouco mais sobre como podemos ajudar as pessoas, como podemos gerar também ai, Jesus, me fugiu a palavra. Que a gente possa facilitar, né, para as pessoas que têm algumas dificuldades relacionadas ao Alzheimer hoje especificamente. E também aqui com a gente, pastor Juarez, também nos ajudando nessa empreitada aí. E aí eu abro aqui para vocês falarem o que vocês quiserem aí. Mandar um abraço para a família. Bom, novamente, paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui com a diaconisa Miriam, mãe do Alain e do Juan. Mãe do Juan, que estão morando em Santa Catarina e Itajaí. Meninos que moram no nosso coração, a gente ama muito. E realmente um abraço, então, para os meninos, um abraço para a minha família também, lá do Rio Grande do Sul, pessoal do Brasil inteiro, né, que está participando, que está podendo aproveitar, né, essas semanas aí de conscientização. Nós trabalhamos depressão, valorização da vida, e hoje nós vamos falar sobre Alzheimer, que é muito importante, né? Inclusive, sim, é a sua área de trabalho, né, diaconisa? Fala para nós, Miriam. Então, como eu já havia falado no episódio anterior, eu fiz uma especialização em psicogeriatria. Uhum. Então, eu trabalho com o público da terceira idade, do público dos 60+. Né? Entendi. E a gente sabe que a gente precisa, assim, ampliar o nosso olhar para a questão das doenças neurodegenerativas, né, que acontecem. Porque quando a gente fala do processo do envelhecimento, às vezes as pessoas e a família, por não terem um conhecimento, e quando elas vão perceber que o seu idoso ele já está declinando para uma demência, ele já está na fase grave. Uhum. Então, é por isso a importância da gente estar falando e trazendo esse assunto que é tão importante, que no dia 21 de setembro é o Dia Mundial da doença de Alzheimer. Uhum. Ah, entendi. Entendeu? Então, a demência que a senhora diz é Alzheimer, a doença de Alzheimer. Então, o que acontece? A demência, ela é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Uhum. O Alzheimer é uma demência, né? É um tipo de demência. Existem vários tipos. Exatamente. Então. Existem vários tipos de demência, como nós temos a demência vascular, nós temos a demência de corpos de Levy, temos a demência frontotemporal, temos a demência de Parkinson. Então, existem várias demências. Mas a mais prevalente e conhecida no senso comum é a demência de Alzheimer. Entendi. É interessante a gente falar sobre isso, que também é na área da mente. E como é na área da mente, nós já falamos sobre isso nos episódios passados, existe muito preconceito, né? E, consequentemente, falta de informação. Sim. Quando você trabalha isso na vida das famílias, dos idosos, até entre os idosos, existe esse preconceito, assim, é visível, assim, como que é para a senhora, para você trabalhar?
Então, o que acontece? Eu trabalho na área da estimulação cognitiva, né? O que é estimulação cognitiva, né? A nossa cognição, ela é um conjunto, né? Que faz parte da nossa inteligência, que é a nossa memória, a nossa percepção, a nossa linguagem. Tudo isso é um conjunto da nossa cognição. E quando a gente começa a perceber que o idoso ele está sendo muito repetitivo, a gente precisa aí acender uma lâmpadazinha de alerta, né? O que está acontecendo? Por que esse idoso está repetindo muito? E aí, muitas vezes, a família fala assim, isso daí é porque ele está velho. Questão da idade, né? É a idade, né? Porque papai está velho, está repetindo muitas vezes. E aí a gente precisa sinalizar. Então, assim, o que é o processo de envelhecimento? Porque existe aí a senescência e a senilidade. Então, o que é senescência e o que é senilidade? Então, todos nós, a partir do momento que nós nascemos, nós estamos o quê? Envelhecendo, né? As nossas células, elas vão envelhecendo. Então, a partir dos 40 anos, a gente já começa a ver o quê? Uma mudança no nosso corpo, né? A gente já começa a ver, talvez até antes, talvez até os 30 anos, os 33, essa mudança, assim, né? Que é a senescência, é o quê? O que a gente começa a ver? A queda de cabelo, a calvície, a gente já começa a perceber, né? A gente começa a perceber que quem não usava óculos, a gente já começa a usar, porque a nossa vista já vai ficando a vista cansada. Então, a gente já vai começando a perceber uma mudança no nosso corpo. É nessa hora que a ladeira vai abaixo, né? Não, a gente até estava falando sobre isso, né? Começa a ser calvo, né? Uns assumem, outros disfarçam, né? Outros fazem uma franja bem grande. Fez assim, 20 anos não faz muito tempo, rapaz. Isso. Só fazem 30 anos. Exatamente. E a gente vê também na nossa parte da musculatura, não é? Aquela musculatura enrijecida, a gente começa a ver já uma flacidez. Então, isso tudo é o quê? As nossas células estão envelhecendo e é um processo natural da vida. Certo. Né? A gente fala assim, só quem não envelhece é quem morre antes. Verdade. Então, a gente está vivendo esse processo natural da vida. Só que a senilidade é um processo de envelhecimento patologicamente. Entendi. Aí já entra as doenças neurocognitivas. Entendi. Né? Que aí a demência, ela é uma doença neurodegenerativa. O que acontece? Vai lesionando os nossos neurônios. Acontece uma inflamação nos nossos neurônios e eles vão sendo lesionados. E aí há uma interrupção das sinapses. O que são as sinapses? São entrada de informação, né? Elaboração e saída. Então, esses encontros das sinapses, eles vão sendo lesionados. Entendi. E em algumas pessoas pode até ser conectado através de exames de imagens, onde eles conseguem detectar ali uma atrofia do hipocampo, onde fica a nossa memória. Entendi. Entendeu? Então, essa atrofia é a consequência do Alzheimer, ou não tem nada a ver? É a consequência da demência, que pode ser Alzheimer Ou não. ou outras demências. Outras demências, demência. né? Mas a gente pode falar que do Alzheimer, que é a prevalente, né? E que o senso comum conhece mais. O Alzheimer, ele é algo que acontece de uma hora para outra ou é gradativa? Como que funciona o Alzheimer na vida assim, do idoso ou do jovem, até que você falou que com 30, né? A partir dos 30 anos já começa a... Não, a partir do jovem, assim, existe demência precoce? Existe, mas é muito difícil, né? Mas, geralmente, assim, a gente já tem acontecimentos, já tem estudos clínicos que existem pessoas até com 40 anos, a partir de 40 anos,
evoluir para um quadro demencial. Entendi. Mas não é a regra, Tá. né? Tá? Uhum. Então, o fator de risco sempre é a idade. O primeiro fator de risco é a idade, Tá. que é a partir dos 60 anos, 65 anos. Tá? Agora, a sua pergunta foi essencial, né? Uhum. Como que evolui a doença? Como que a gente detecta a doença? Então, o que acontece? A doença, muitas vezes, ela já está instalada no cérebro 10, 15 anos antes dela se manifestar. Entendeu? Então, às vezes, ela vai dando assim, sinais. Mas a família, muitas vezes, não consegue detectar, porque a família, por falta de conhecimento, lógico, ela coloca na conta da velhice. Entendi. Então, inclusive, é um assunto que me dá muito interesse, né? Porque a diaconisa Francisquinha, lá de Mesquita, né? Ela foi diagnosticada já tem uns entre 4 e 5 anos aí. A Suzana tinha 1 ano e pouco, com Alzheimer. E para nós, pelo menos para mim, para Priscila, né, foi uma surpresa, né? Ela teve alguns eventos, ela teve 2 AVCs, né, em que ela ficou assim muito debilitada. E quando tratada assim o AVC, né, o médico falou, não, ela está também com Alzheimer. E aí, para nós foi uma surpresa, porque a gente nunca tinha olhado para ela desta maneira. Como você está falando aí, que ela já deveria estar passando e dando sinais e a gente não percebeu, né? Sim. E hoje ela está lá... Mas ela era bem ativa, né? Então, isso que é interessante, né? A gente... Ela não era uma pessoa assim, que dependesse de alguém. Ela era uma pessoa extremamente ativa, fazia suas coisas, suas tarefas. Isso que a gente fica... Eu fico pensando, né? Porque ela era ativa, sempre foi independente. Até quando a gente queria fazer as coisas para ela, ela não queria. Ia para a igreja sozinha. Quando dava 5:45 da noite, ela já ia para a igreja sozinha, não esperava ninguém, voltava. Terminava o culto, ela já ia embora também. Então, para nós foi para mim, vou falar assim por mim, né? Mas eu vejo também surpresa em alguns membros da família, acharam que foi de uma hora para outra. Então, a senhora está me dizendo, você está me dizendo que esse processo é processo gradativo. Exatamente, né? A doença neurodegenerativa, ela é progressiva, né? E o que acontece? Como você falou que ela teve alguns episódios de AVC, então possa ser também uma demência mista. Ah, entendi. A demência vascular com o Alzheimer. Então, uma Entendeu? coisa gerou a outra ou não, ou só estão andando juntos? Pode ser que elas estejam andando juntas, assim. Aí precisava ter um diagnóstico médico, entendi. né? É só uma pergunta superficial que a gente está fazendo, né? Sim, Uma avaliação. análise superficial. sim. Mas ela está, pelo menos pelo que chegou para mim, é que ela está diagnosticada com Alzheimer. Exatamente. Então, entendendo que é possível também ter a degeneração vascular, pode ser que seja misto, então. Então, o que eu falo assim, quando acontece o AVC, são rompimento de artérias no cérebro, né? E que ali a gente não sabe como é que foi o decorrer desse AVC, como que ela ficou, se ali ela já começou a ficar isolada, se ela já estava entrando ali num processo também de depressão, porque a demência também, os primeiros passos é a depressão. É ligado, então. Também pode, entendeu? Então, assim, a gente precisa todo um olhar clínico, criterioso, tanto do médico como do especialista acompanhando, entendeu? Porque tem só a demência vascular, onde você percebe ali o paciente, ele fica apático. Apático, fica aéreo, e às vezes a família fala assim, mas a minha mãe não dá trabalho nenhum. A minha mãe é tão boazinha, a gente coloca, dá comida, ela come, não reclama de nada.
mas ali ela já está evoluindo para um processo demencial. Entendi. Entendeu? Não, a Francisquinha não é assim. Definitivamente. Ela lá, até agora, claro, ela teve esse episódio, ela ficou muito ruim, né? Infelizmente, ela teve alucinações. Ela Isso. ainda tem episódios de alucinações, mas agora, medicada, tratada, acompanhada pelos Estabilizou profissionais, um pouco. estabilizou. Um pouco. Mas ainda assim, ela Dá trabalho. Dá trabalho. É porque é uma pessoa que ela nunca parou, né? ela questiona, fala, pergunta, se preocupa com as pessoas. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, já que você está me trazendo esse relato, o que a gente entende assim é que ela teve o AVC e que dali poderia já estar instalado já a doença de Alzheimer e ela começou a dar os sinais e progredir através desse AVC. Entendi. Entendeu? E que ali mostrou claramente ali. Mas se ela tem uma reserva cognitiva boa, o que é reserva cognitiva boa? É um paciente, como você falou, ela sempre foi uma pessoa muito ativa. Então, a escolaridade também influencia. O que o paciente tem construído como conhecimento, como atividade. Então, uma pessoa, quanto mais ativa, mais reserva ela tem. Aquilo que ainda está preservado na mente dela. Entendeu? Entendi. Se ela questiona, se ela fala, se ela pergunta, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Porque qual é o meu trabalho? Eu trabalho no sentido de desacelerar a doença. Entendeu? Porque a doença ela é progressiva e ela vai ter as suas fases, leve, moderada e grave. Então, eu trabalho com estimulação cognitiva. De acordo com cada paciente, a gente vai trabalhar com atividade dentro do seu histórico escolar, acadêmico, atividades que estimulem o cérebro, a sua cognição, para criar novos neurônios, para poder sustentar aqueles que ainda estão preservados. Entendi. Entendeu? Para que se a doença, que para aquele que não faz nada, o idoso que não faz nada, a doença vai avançar em 5 anos para a fase grave, para o idoso que está sendo estimulado ali, a doença pode demorar 10 anos para avançar. Entendeu? E aí, porque também, além desse nosso objetivo, porque além de a gente estar oferecendo essa estimulação para desacelerar, a gente está oferecendo para o paciente o quê? Qualidade de vida e bem-estar. Legal. Então, voltando lá nas primeiras perguntas lá, quais coisas nós deveríamos ter prestado atenção na vida da diaconisa Francisquinha para a gente perceber esse início de Alzheimer? Então, quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo, melhor poder levar no neurologista para fazer essa avaliação. Então, a primeira coisa é a memória recente. Quando o paciente ele começa a não registrar mais aquilo que você fala hoje, agora. Porque a memória de longo prazo, isso daí, ela custa ser esquecida, ser lesionada. Então, muitas vezes o familiar fala assim, minha mãe tá ótima. Aí você vai conversar com o idoso fala só as coisas do passado. Mas você pergunta para ele, que dia é hoje? Tudo bem, ele pode até não saber. Aí você chega para o idoso e fala, hoje vamos dizer, né? Hoje é dia 1º de agosto de 2022. Acabou 5 minutos, ele vai te perguntar, que dia é hoje? Olha, você está sinalizando aí. Você acabou de falar para o paciente, para o seu familiar, e ele não registrou essa memória. Gente, eu acho que eu tô com Alzheimer. Calma. Mas você entende? São pequenas coisas do cotidiano que é a memória recente e que você está prestando atenção que esse idoso ele não está retendo. Então, você dá uma informação assim, mãe, olha, fulano de tal vai ligar e você anota o recado, tá bom? Vai ligar o meu amigo Carlos, vai ligar, anota o recado. Tá bom. Liga, o idoso vai atender e o idoso, se talvez, dependendo da fase que ele esteja, ele pode até anotar o recado, mas esquecer. Quem foi que ligou? Ligou uma pessoa.
Mas eu não lembro quem foi que ligou. Entendi. Então, são pequenas coisas, mas que vão se tornar rotineiras e repetitivas. Lapsos de memória Lapsos frequentes, de memórias recentes. Recente, Isso memória recente. é um dos primeiros sinais. Porque não se resume só nisso. Sim, não é só isso. Não né? é só Viu? isso. Tem esperança pra você. Não é só isso. Não é só Tem isso. mais coisa aí? né? Não é só isso. Já tiquei uma já, vamos ver as próximas. Características. A memória é recente, entendeu? A memória é recente. E, às vezes, dependendo do idoso, ele já está evoluindo da fase leve para moderada. E aí ele já está evoluindo para você fala com ele não consegue compreender o que você falou com ele. E aí ele vai repetir para outra pessoa. E o que ele faz? Ele dá uma narrativa totalmente fragmentada. Ele fala um pedacinho do que você falou, e aí existe uma lacuna no cérebro dele que não consegue completar o que você falou, e ele já coloca uma outra história que você não falou nada daquilo para ele. Entendi. E aí você pode pensar assim, mas ele está inventando. Não é que ele está inventando, é que ele não está conseguindo completar aquilo, entendeu? Então ele já começa a ter um discurso fragmentado, e aí ele pode estar evoluindo para uma afasia. É o que a gente chama na neuropsicologia, entendeu? Que a compreensão ou a fala dele já está sendo comprometida. Entendi. Então, a afasia é falar histórias com metades de verdade completada com a memória que ele já tinha sobre outras coisas. Não. A afasia é um comprometimento na compreensão e na fala. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Então, a gente começa a perceber isso, que já está vendo aí um comprometimento acentuado. Essa mudança de grau, leve, Moderado moderada, e grave. qual é, assim, a estimativa de uma pessoa que não recebeu tratamento? Tem assim, alguma estatística de quanto tempo leva para avançar assim, um Alzheimer não tratado, não diagnosticado? Então, porque geralmente o paciente que ele tem o Alzheimer, ele também tem várias comorbidades, Certo. né? Então, ele pode ter uma diabetes, ele pode ter uma pressão alta, ele tem outras doenças clínicas e que isso tudo pode agravar também. Elas não estão relacionadas ao Alzheimer, mas elas podem estar ali... Elas fazem parte do fator de risco, né? Porque a gente precisa saber quais são os fatores de risco para evoluir para uma demência, né? A demência, ela não é hereditária, mas se você tiver alguém na sua família, já faz parte de um fator de risco. O primeiro, a idade. A partir de 60, 65 anos. Então, a idade também é um primeiro fator de risco. Depois, obesidade, pressão alta, diabetes, também é um fator de risco. E a baixa escolaridade, entendeu? A baixa escolaridade, qual seria essa relação da baixa escolaridade? A falta de exercitar a mente não tem a ver. Sim, tudo a ver, tudo a ver. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, mais eu estimulo o meu cérebro. Entendeu? Então, na neurociência, se fala assim, se você não usa, o que acontece? Atrofia, entendi. Atrofia. Então, se não usa, enferruja, como a gente fala, né? Tá, entendi. Já antecipando aqui, a solução para uma redução ou uma prevenção não resolve, né? Mas ajuda. Ajuda, exatamente. Não quer resolve. dizer que porque você é um professor, que você fale não sei quantas línguas, né? Que você nunca vai ter Alzheimer. Não há um determinismo. Mas você pode até ter. Mas vamos dizer que você vai ter com 90 anos, 95 anos, porque você tem uma reserva cognitiva muito boa. O negócio de fazer palavra cruzada, isso ajuda, mas não é o ideal. Palavra cruzada ajuda, mas não pode ficar só nessa. Porque há várias conexões no nosso cérebro. Então, a gente precisa fazer ter estímulos e que desafiem o nosso cérebro.
Entendi. Entendeu? entendi. Então, a gente precisa Aqueles cálculos que faz a cabeça doer, deve ser isso. Né? Então, e o importante é você estar sempre pronto a aprender. Quando você aprende, você está ganhando reserva cognitiva. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece? O idoso chega a uma certa fase que ele diz assim, não consigo aprender nada, minha filha. Isso é para jovem, né? Quantas vezes a gente ouve falar assim, Sim. não, minha filha, meu cérebro... Aprende sim, aprende. Todos nós somos capazes de aprender, mesmo quem tenha doenças mentais, transtornos mentais, todos. O que acontece? Quando você trabalha com idoso, você tem que amar esse trabalho. Porque você tem que ter Paciência, né? Você tem que ter paciência. Porque o que acontece? Os neurônios de um jovem é o quê, ó? Vapt-vupt, né? Se eu pego aqui uma criança de 9 anos e peço para ela mexer aqui no Instagram, no Facebook... Rapidinho. Agora eu falo, me ensina. O meu sobrinho de 10 anos falou assim, ai, tia, você é muito fraquinha. Mas eu consigo aprender. Mas eu vou precisar o quê? De mais tempo, um tempo maior. Entendi. Entendeu? Então, assim, os jovens estão aí com os seus neurônios lindos, maravilhosos e é rápido. E a informação entra e sai, é tudo muito rápido. Mas, quanto mais a gente vai envelhecendo, os nossos neurônios vão envelhecendo também. Só que, hoje em dia, a neurociência está aí, maravilhosa, né? E a gente sabe que acontece o quê? A neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? A criação de novos neurônios, conexão de novos neurônios. Por isso que é importante ficar em constante aprendizado. Exatamente. Porque você vai renovando essas conexões. Exatamente. Quanto mais você estimula a sua mente, o seu cérebro, mais acontece o quê? Conexões de novos neurônios. Então, a melhor coisa para um idoso sem escolaridade, talvez seria ele entrar num EJA e fazer um cursozinho na escola, voltar para a escola. Interessante. Pensando nesse aspecto, né? Mas olhando assim, dentro dessas análises que a gente até falou já sobre psicologia, psiquiatria, psicanalista, qual que é o profissional que identifica, que faz o diagnóstico de Alzheimer? Então, o que acontece? Eu fiz um curso de psicogeriatria, né? Um curso na Universidade Federal, no IPUB, da UFRJ, onde a gente trabalhou ali durante 2 anos. Nós fizemos esse curso de especialização no Centro de Doença de Alzheimer. Certo. E lá era uma equipe com médicos geriatras, com fonoaudiólogos, com vários profissionais ali, até educador físico. Então, é um curso com especialização em psiquiatra, principalmente. Psiquiatra. Então, dentro desse curso de especialização, a gente tinha aula na parte da manhã e a gente fazia a prática, a gente tinha a prática na parte da tarde, onde a gente trabalhava ali no centro-dia. O que era o centro-dia? Era um espaço onde a gente lidava com os idosos que já tinham o diagnóstico da doença e era separado ali por dias. O diagnóstico com fase leve, o diagnóstico com fase média, moderada e o grave. E a minha turma, nós trabalhamos com a fase grave. E aí, como diagnosticar, né? Como diagnosticar? Tinha toda uma triagem ali. Então, os especialistas neuropsicólogos, neurologistas, eles podem fazer, através de testes, esses diagnósticos. Eu trabalho com existem os testes de rastreio. Teste de rastreio, eles não são testes que dão o diagnóstico, mas eles são testes que sugestionam, entendeu? Entendi. Que vão me dar um norte. Por exemplo, o meu trabalho, eu trabalho com estimulação cognitiva com idosos que já têm diagnóstico e com idosos que estão ali num declíniozinho. Então, quando eu aplico esses testes, o que eu faço? Eu tenho um norte ali, eu tenho um parâmetro. Se a família me pede e fala assim, olha, eu estou percebendo, né, que o meu idoso está repetindo muito, está muito repetitivo, você pode aplicar esse teste, aí eu deixo bem claro, isso não é um teste diagnóstico, mas eu posso aplicar um teste
para eu poder verificar aonde que está havendo esse déficit cognitivo aí. E aí eu encaminho a família, olha, eu estou percebendo, né, que na função executiva, o que é função executiva? É a parte do nosso cérebro, onde a gente trabalha cálculo, planejamento, entendeu? Está havendo um déficit aí, está havendo um déficit de linguagem, está havendo um déficit na memória recente. Então, é melhor você procurar ou um psiquiatra que tenha essa especialidade ou um neurologista. E aí, o neurologista vai dar o diagnóstico. Geralmente é o neurologista que vai tratar disso, né? Sim, mas tem... Normalmente, né? Pode vai dar ser, o diagnóstico. vai dar o diagnóstico. O tratamento é feito... O tratamento, então, diversos... o psiquiatra, se tiver essa especialização, porque isso é uma especialização, ele também pode fazer o diagnóstico e encaminhando também para fazer os exames de imagem, né? Os exames de imagem. E até o geriatra. Tem muitos geriatras que também têm essa especialização. Entendi. Entendeu? Então, Convive geriatra, também, né? sim, geriatra. E é muito bom quando o idoso tem acompanhamento essencialmente de um geriatra, porque o geriatra ele vai conduzindo. Olha, você procura o neurologista e pede esse exame. Ou você procura um psiquiatra, entendeu? Então, o geriatra ele vai dando esse norte, né? E muitos geriatras procuram um psicólogo que trabalha com estimulação cognitiva. Porque você já está num grau leve e você precisa estar fazendo esse trabalho de estimulação cognitiva. E o nosso trabalho, além da gente estar trabalhando com idoso, que é um trabalho de toda uma adaptação, porque dependendo da fase do idoso, a gente precisa adaptar a atividade, a gente trabalha também dando suporte ao familiar. Entendi. Que também não é fácil, né? Não é fácil. Por quê? Porque o familiar, muitas vezes, quando ele recebe o diagnóstico, dependendo da fase do paciente, do idoso, o familiar ele fica sem chão. Ele fica também totalmente sem chão. O paciente, às vezes, está alucinando. O paciente fala, essa casa não é minha, eu não te conheço, quem é você? Eu quero a minha filha. Às vezes, o paciente está num grau tão avançado e que há uma regressão psíquica onde ele olha para... A mãe olha para a filha e chama a filha de mãe. Aconteceu isso lá com a Francisquinha, que ela chamava, né, as filhas como se fossem irmãs, as irmãs dela. Então, ela olhava para a diaconisa Ivonete, para minha sogra, Claudete, e ela via as irmãs. Aí chamava de Carmosa e Carmosinha. Passou um bom tempo até ser tratada, né? Foi medicada e tal, acompanhada. E aí agora ela já sabe, né, que é a Claudete e tal, mas às vezes... mas é isso que eu ia falar, Vez por outra ela acorda numa casa diferente. Hoje eu estou em Nova York. Hoje eu estou na casa de fulano. E aí, cada dia... Isso, porque não existe cura. Ainda não existe cura. Existem várias pesquisas. Não existe cura. O remédio, quando está na fase leve da doença, ele dá uma estabilidade, entendeu? Mas o que mais vai ajudar... A estimulação cognitiva, ela é comprovada cientificamente. Quanto mais o paciente for estimulado... vai desacelerando esse processo que ele vai avançar. Vai chegar não ao reverte, certo... mas... É igual a idade, Exatamente. Né? Igual a idade. A gente vai avançando na idade e, infelizmente, essa doença também vai avançando. Vai avançando, ela é progressiva e vai chegar a uma certa fase que a estimulação cognitiva vai ajudar de uma forma bem pouca, mas... É um jeito. É um jeito que, entendeu? E assessorando a família a lidar, a família conhecer o que é a doença, como a doença evolui e como manejar o seu idoso. É isso que seria importante, assim, né? Você compartilhar com a gente, porque a gente fica sem saber o que fazer. Exatamente. Porque como que a gente vai... Muitas vezes a pessoa tenta... dialogar, né? Mas como que você vai dialogar com a pessoa que ela não está vendo a pessoa que é? Parece que ela está em outro universo paralelo, exatamente. né? Ela está olhando para mim e está vendo outra pessoa. E aí, não, sou eu.
e ela não... E não só isso, né? Para a família, por exemplo, existe a questão da dor, que você está vendo ali algo que você não pode fazer, não tem remédio que resolva, não tem pessoa que vai te Exatamente. solucionar, é irreversível, né? E muitas das vezes ela faz umas trocas, né? Por exemplo, meu avô, ele teve Alzheimer também, na idade dele já, mas ele estava bem idoso já. E foi bem no finalzinho ali. E chega um momento em que ele estava perguntando pelo filho que não estava próximo, entendeu? Ele lembrava do que não ficava próximo e se esquecia de todos aqueles que estavam ali com ele. Exatamente. Né? Isso gera uma dor, isso gera uma situação. Não é uma perda imediata, né? Você não perdeu o seu ente, ele está ali. Mas, de certa forma, o corpo dele está presente, mas a mente dele não está ali. Exatamente. E aí, o que a gente chama disso? Já é um luto que a família já está elaborando ali, um luto presente, um luto físico, entendeu? Você sabe que a pessoa está viva, né? Mas a família, a dor da família é tão grande, né? Eu liderava um grupo familiar onde a gente tratava só a família ali. Então, a família ali compartilhava, cada um, as suas dores. Certo. E aí a esposa falava, hoje é dia, hoje a gente está fazendo aniversário de casamento, né? E a esposa ali chorava e falava. Mas ele nem sabe, às vezes ele nem lembra mais quem eu sou. Mas ela falava, ela abraçava, ela beijava, ela falava, meu amor, hoje nós estamos fazendo aniversário de casado. Porque assim, eles... A memória, né? Os neurônios vão sendo lesionados, áreas do cérebro vão entrando em curto-circuito, né? Mas tem momentos de flutuações, tá? Então, é importante a gente frisar isso, porque tem família que fala assim, ele está fingindo. Ele acabou de falar isso agora, como é que ele não lembra? Não é? A gente ouve muito esse relato. E aí eu falo com a família assim, gente, olha para uma lâmpada. Sabe quando a lâmpada está dando curto-circuito? Que você dá um toquezinho para ela acender, ela acende. Mas daqui a pouco ela apaga. Então, são o quê? São neurônios, são áreas corticais, cerebrais, que estão ali em curto-circuito. Então, muitas vezes, ele pode até não lembrar, vamos dizer que você é Jefferson, mas se for sua mãe, seu pai, seu avô, vai ter uma memória afetiva. Então, tem algo profundo ali. Exatamente, algo profundo. Então, o toque, o cheiro, o chegar assim perto, aquilo ali, a pessoa já vai se sentir assim, acolhida. E às vezes o semblante, às vezes chega a fase da demência que ele já não está mais falando, o idoso não está mais falando. Mas, às vezes, ele está agitado porque pode estar havendo alguma necessidade nele ali, fisiológica, clínica. Mas, quando chega alguém que representa para ele uma memória afetiva, às vezes ele se acalma, só em você tocar, só em ouvir a sua voz. Ouvindo, né, você falar sobre isso, eu lembrei agora da Suzana. A Suzana, minha filha, ela tem um nome, né, em homenagem a uma mulher que foi muito impactante na vida da minha família, né? Chama Suzana também, por Dani. E a gente comumente chama ela de Dona Suzana, né? E quando a Suzana nasceu, ela tinha 1 aninho, nós fizemos uma visita a ela, né? E ela estava com Alzheimer. Agora ela já é falecida, né? E ela estava com Alzheimer bem avançado, assim, muito avançado, de ela ficar assim, como é que você falou? Ela fica flutuando assim. Aí quando ela chega bem avançado mesmo assim, a gente fala assim, é como se estivesse catatônica, mutismo, né? Isso. Já não fala, já não expressa. Não, ela até falava assim, mas você percebeu, na interação que nós tivemos lá, ela ficava muito aérea assim, e aí ela olhava para mim, e aí acontecia isso, ela voltava. E ela dizia, ela é uruguaia, então ela fala um portunhol assim, Júnior, como estás? Tudo bem? E aí via o semblante radiante. Aí eu dizia, estou bem, casaste, Júnior? Aí eu dizia, eu apresentava a Priscila, essa aqui é minha esposa, olha, minha filha. Aí ela, coisa nombre. O nome dela é Suzana. Aí ela ficava assim, feliz da vida. E daqui a pouco você percebia que ela ia.
Aí ia embora. a mente. Ia Isso. embora. Não conseguia sustentar aquela informação. E aí, daqui a pouco, e a gente lá no mesmo ambiente, daqui a pouco ela olhava para mim e vinha assim, Júnior, como está? Rapaz, foi muito emocionante, assim. Assim, eu chorei, minha mãe chorou, Nossa. sabe? Minha tia que foi junto. Porque era emocionante de ver, assim. Ela vinha, lembrava de mim, fazia as perguntas, né? Como eu estava, se eu tinha casado, eu mostrava, apresentava minha filha e dizia, olha, o nome dela é Suzana, e ela ficava feliz da vida. E aí, daqui a uns minutinhos, assim, ela já ia de novo. Então, essa é a dificuldade que os familiares... Eu fiquei, né, pensando, né? Essa é a dificuldade que os familiares têm que lidar todo dia. Eu lidei aquele dia, umas poucas horas ali, e o familiar tem que Constantemente. lidar com isso todos os dias, né? Então, muito acolhimento, né? Compreensão, amor. A gente não está falando nem das dificuldades, né? Que por exemplo, no caso da Francisquinha, eu já ouvi falar que tem hora que ela quer levantar para ir fazer a comida para alguém, né? Olha, acho que umas 2 Que aí semanas... dá trabalho, como é que você vai explicar? Você não consegue Umas explicar. 2 semanas atrás aí ela levantou entre aspas, né? Ela se impulsionou e aí caiu da cama. Ela tem uma cama, né, de hospital, caiu. E um segundinho ali. Por quê? Ela não lembra, né, das limitações. E aí ela levantou no impulso de achar que podia. E aí a gente pega e agora tem as guardas, né? A gente amarrou Ela um está pano no em cima... hospital ou está em casa? Não, está em casa. Está em casa. Então a gente amarrou uns panos na guarda assim, que fica a uma distância assim do peito dela, do tronco, para impedir essa movimentação, né? Porque é muito Ela se triste, coloca em risco, ela se né? coloca em risco. Então a gente tem todo cuidado. E o tratamento da família é essencial nessas horas. Sim. E aí é o que você falou, né? Quando você trouxe essa história, né? Quanta emoção você trouxe, né, Júnior? A gente vê pelo seu semblante, pelo seu olhar cheio aí, né, de emoção. E como isso toca a família, né? Porque essa doença é triste. Porque o que acontece? A pessoa, ela vai esquecendo de si. Ela esquece de si. É a perda do seu eu, da sua existência e de quem está ao lado. É verdade. Né? Então, assim, eu sofri muito nesse curso, sabe? Esse curso que eu fiz, eu sofri muito. Porque a gente é forjado ali na dor. Porque a gente está lidando com a teoria, mas a gente vivencia a prática. A gente vivencia. Né? Porque você lidar com a teoria há um distanciamento. Mas você acaba de ter aula de manhã e à tarde você está ali, vivendo com aquilo que você acabou de aprender na teoria. Então, a minha supervisora, né, que eu tive uma supervisora maravilhosa, que eu faço questão de falar o nome da Virgínia Mafioletti, junto com uma turma assim, maravilhosa, onde nós fomos acolhidos ali, porque todos ali adoeceram. Sim. Entendeu? Adoeceram porque nós temos alguém da família, ou a gente olha para si e fala, cara, eu estou envelhecendo. Isso pode acontecer comigo, né? E aí, como você falou, ai, a minha memória já não está funcionando, ai, será que eu estou? Então, há um adoecimento, mas esse adoecimento é para que haja um amadurecimento e para que a gente possa levar ajuda, auxílio, cura, de uma certa forma, né? Porque quando você conhece, você pode ajudar, né? Antigamente não se falava do câncer, né? Ninguém falava do câncer porque a gente tinha medo do câncer. Mas quanto mais a gente conhece, mais a gente pode ajudar ou aprender a lidar com aquela dor, que é muito difícil. Então, hoje eu trabalho com os meus, que eu falo que são os meus fofinhos, né? Os meus pacientes. Eu ainda brinco assim, o meu mais novinho tem 100 anos. Nossa! Agora, você vê a diferença. Um homem que era super culto, um homem que falava assim 3 línguas, um homem que trabalhava com exportação. Então, olha aí a reserva cognitiva que ele tem. Né? Hoje em dia, eu vou
faço um trabalho a domicílio, vou na casa dele, levo ali atividades, comprei um livro de inglês e com pequenas palavras de fruta. E aí peço para ele falar para mim, ele lê, ele fala, e eu faço atividades ali com memória semântica, através de palavras, cálculos, e ele corresponde bem. Mas eu preciso fazer toda uma adaptação naquilo que ainda é possível para ele. Aí, como você falou assim, então a solução então é levar o idoso para o colégio, para a escola, aquele que não tem escolaridade. Não para quem está com Alzheimer, né? Claro, mas para quem ainda assim, tem... o idoso que ainda está preservado, mas que não tem uma escolaridade, ele também precisa sentir o desejo, né? Sim. Ele precisa sentir o desejo de querer aprender. Ele precisa ter essa conscientização de que nunca é tarde para aprender. Então, mas às vezes não é uma escola, mas pode ser outra coisa, né? Outras Exatamente, atividades, aí que eu ia né? chegar, né? Tá. Porque aí, às vezes, a família fala assim, não, eu falo pro papai, vai ler um livro, vai ler um livro. Mas a pessoa nunca leu um livro. Ela vai ler justamente no processo da velhice. Não vai ler, gente, né? Não vai ler. A pessoa, o que você tem que fazer? Porque várias coisas estimulam o nosso cérebro. O que você gosta de fazer? Eu gosto de mexer com planta. Vamos mexer com planta. É um estímulo cognitivo. Eu gosto de fazer crochê. Vamos fazer crochê. Eu gosto de pintar. Arte-terapia. Vamos pintar. Então, existe o quê? Um conjunto né, de atividades que a gente pode estar estimulando ali. E o principal de tudo é que precisa ter, né, também, assim, a orientação de um profissional com a família, no sentido de estar fazendo uma mediação. Porque o que eu oriento a família? Que muitas vezes a família... Eu sempre falo assim, gente, não é de uma forma consciente, mas de uma forma inconsciente por não saber. A família, às vezes, ela evidencia o erro do idoso. E aí ela reforça o quê? Negativamente o idoso. Entendi. Ao invés dela estimular, ela acaba atrapalhando. Ela acaba criando bloqueio, porque eu atendo hoje uma das pacientes, ela está tendo percepção do seu déficit. E a paciente chega para mim e fala assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. A própria paciente fala para mim, será que isso tem cura? Eu acho que eu estou com problema de memória. E aquilo que causa uma ansiedade. Ansiedade, um outro problema. E que pode gerar uma depressão. Então, a gente não quer que aconteça isso, entendeu? Porque se entrar uma depressão ali, a cognição dela vai rebaixar. E aí a memória vai piorar mais ainda. Aí, o que eu falo para ela? Não, vamos trabalhar, vamos fazer atividade, para isso que eu estou aqui, a gente vai fazer atividade. Então, quando eu começo a fazer atividade com ela, vamos dizer, eu faço uma atividade ali, onde que ela tem que separar as categorias. Animais, alimento e vestimento, tá? Então, eu faço uma relação ali. Olha, essa categoria aqui, cachorro, vai para onde o cachorro? O cachorro vai para a categoria de animais. Opa, valeu, parabéns. Tá vendo? Olha, você é esperto, você é inteligente. Olha o reforço que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma mediação ali, um estímulo que positivo. Agora, se ela erra, o que eu faço? Aí ela fala assim, não, cachorro vai para alimento. Aí eu falo assim, vamos pensar direitinho. Cachorro vai para o alimento? Mas o que o cachorro é? Não, eu sei que tem países até que comem cachorro, né? Olha só, tem países que comem cachorro, mas realmente, você come cachorro? Eu não como. Aí olha toda a mediação que eu vou, né? Eu vou dando pistas ali para elaborar. Aí eu falei assim, o cachorro não é um animal doméstico, né? O cachorro não é amigo do homem. Aí onde que a gente coloca o cachorro? Então a gente coloca no animal. Acertou! E você entendeu? Então, ali eu tô ali, porque tudo que eu faço há uma intencionalidade. Entendi. Então, eu estou elaborando e dando pistas para ele chegar... Ouvindo você falar assim, do jeito que você trabalha, então a diaconisa Ivonete e a minha sogra Claudete estão trabalhando exatamente isso. Que elas são professoras, né? São professoras, são facilitadoras. Estão de parabéns, que é assim mesmo que elas trabalham com a avó Francisquinha, né? E às vezes parece até assim um exagero, né?
assim, desse jeito de tratar, de exaltar, né? Isso. Mas não, Faz parte um reforço, estímulo, né? Sim, é um reforço positivo. Isso, reforço né? positivo. Um reforço positivo. E a gente está trabalhando ali com a emoção. Entendi. A emoção. Por quê? Porque a gente quer oferecer para o paciente bem-estar e qualidade de vida. Porque pode ser que um paciente ele fique 10, 12 anos com Alzheimer. Entendi. Mas ele pode ser funcional e independente. Você sabia que existe vários pacientes que têm um Alzheimer e que já não compreendem a maioria das coisas, mas ele consegue tomar banho ali sendo supervisionado. Sim, A sim. parte clínica dele está ótima. Você olha assim e fala assim, isso aí não tem nada não, porque a parte clínica, ele anda bem, só que quando você vai conversar, você vê que é um discurso totalmente desfragmentado. Mas ele está tendo qualidade de vida, porque o ambiente ali é acolhedor, ele tem uma assistência médica, ele tem um suporte familiar, entendeu? Entendi. E muitas vezes ele dorme bem, come bem, e poucos precisam até, às vezes, de remédio psiquiátrico. Então, não necessariamente ele precisa tomar um remédio psiquiátrico para poder... Nem todos, só se eles tiverem muita alucinação ou, às vezes, até agressividade, desorganização. Então, o ambiente ele precisa ser adaptado para o paciente, entendeu? Entendi. Muitas vezes o paciente desorganiza, por quê? Porque, além de vir as alucinações e vem a questão dele não saber aonde ele está, ele precisa ter pistas. Que lugar é esse? Então, eu sempre oriento a família. Olha, coloca foto ao redor dele, na estante, na cama, e coloca foto dele com a mãe, com filha, com parentes, com netos, entendeu? Então, sempre a gente está ali dando esse manejo, orientando a família como manejar. Entendeu? E Entendi. se tiver num grau leve, melhor ainda. Quanta coisa que a gente pode fazer. O exercício físico é fundamental, entendeu? Ter uma rotina ali. Não deixar o paciente dormindo o dia todo. Tem família que, às vezes, dá uma medicação que dopa o paciente dorme à noite. Não quer o trabalho, né? Quer evitar o trabalho, o transtorno, qualquer outra coisa. A gente não quer sem ter esse julgamento, né? Mas a gente não sabe a realidade de cada família, né? É complicado, não é uma complicado. situação fácil. A gente já falou aqui, a gente entende isso, né? É bem difícil, bem complicado. Mas é por isso, assim, que a gente medicação precisa... vai facilitar, né? Isso, é por isso que a gente precisa entender que existem profissionais qualificados, né? E que trabalham com isso. E que eu acho que a sociedade precisa se conscientizar, muitas pessoas precisam se conscientizar que precisamos investir no nosso idoso. Certo. Precisamos investir no nosso idoso. Tem um olhar mais acurado, né? Um olhar amplo, né, para o nosso idoso, como você mesma havia falado. Às vezes é aquele idoso que está lá no cantinho e que não dá trabalho, a pessoa acha que ele está bem. Mas, às vezes, ali ele já está numa depressão que já evoluiu, às vezes, para um estado de demência, né? E que, como ele está num cantinho, a família acha que ele não dá trabalho. Mas o idoso precisa estar interagindo com a família. O idoso precisa ter uma vida social, né? Dentro daquilo que é possível para ele. É lógico, dentro daquilo que é possível, né? Um idoso tem as suas partes de artrose, artrite, toda essa parte que a gente sabe que faz parte do processo do envelhecimento, mas que ainda é possível ele ter uma vida social, uma vida que ele se torne independente e funcional, ter funcionalidade. Ele poder colocar a comida dele no prato, ele poder abrir uma geladeira e pegar uma água. Imagina um idoso que ficar acamado e ter que receber tudo. A gente não quer isso, né? Claro que não. Lá em Rio das Ostras, ela era de Cabo Frio, agora ela está em Rio das Ostras, né? A irmã Laudicena tem 84 anos, ela ainda faz pilates. Fofa, Ela fala, conheço ela. Vamos lá ela era lá de Piedade, né? Vamos lá. Olha, e aí que ela se mudou para Rio das Ostras, já achou um lugar lá que agora não é mais pilates. Ela faz uns exercícios lá na praia, ela caminha, vai longe. Eu acho que eu não aguento aquele pique daquela irmã.
E ela vai longe, ela anda e ela é muito ativa, muito proativa. Outro dia ela foi para a igreja de tênisinho. Falei, irmã, você tá muito moderninha. Ela, eu tenho que viver, tenho que ser feliz, eu tenho que Que ir bem. legal. Você tocou na Esse parte exercício dela fundamental. ajuda bastante, né? Você tocou assim na parte essencial, exercício físico. Toda palestra que eu faço com a terceira idade, eu falo muito isso. A estimulação cognitiva, além da gente fazer atividades, o exercício físico, ele tem assim uma forma protetora para o nosso cérebro. Ah, que legal. Assim, Mas é que esse é o meu problema, extraordinário. né? Extraordinário. O nosso Olha, problema. o exercício Aprendi que não pode ser eu, físico. pode ser nós. O exercício físico, ele protege a depressão, tá? Ele tem uma forma protetora, porque quando a gente faz exercício físico, a gente libera dopamina, libera serotonina, libera vários hormônios aí que dão a sensação de bem-estar, entendeu? A sensação da felicidade, do prazer. E tem um estudo aí da Fiocruz, junto com a UFRJ, que fala sobre quando a gente faz o exercício físico, ele libera um hormônio chamado irisina. Esse hormônio ele tem uma proteção no nosso cérebro contra as doenças, Nossa, as que demências. Aí, viu? Então não tem Dessa barriguinha aí, não mano. tem idade para fazer exercício físico. Eu te falo, lógico, eu vou para academia assim me arrastando. Eu chego no serviço, meu marido fala: vai para academia. Aí Ele eu, tinha que ter falado, vamos. Ele tem que falar, vamos pra academia. mas aí eu penso, sabe? Hoje em dia a gente vai chegando numa Sim. certa idade, a gente vai amadurecendo, eu penso assim, gente, eu tenho que olhar e ver quando eu vejo assim, quando eu sei através do conhecimento os Aham. benefícios que traz para o meu verdade. cérebro, entendeu? Para o meu cérebro de uma forma protetora, de uma forma assim que está protegendo de várias doenças, principalmente as demências. Então eu vejo assim, ai não, é aquele remedinho amargo que eu não quero tomar, Sei. mas que eu preciso tomar, entendeu? É isso mesmo. E aí, gente, olha aí, olha só que legal, cara, que foi essa conversa de hoje. Porque muitas coisas a gente aprendeu aqui, com certeza, se você prestou atenção em tudinho, você aprendeu aí a necessidade, não é de fazer só exercício físico, a necessidade de você exercitar sua mente, a necessidade de você ajudar o outro que está precisando, você observar também, né? Às vezes você tem um idoso ali que é seu vizinho, que está próximo de você, ele mora sozinho e você às vezes não está, né, não prestou atenção em algumas coisas, em alguns sinais, poder aí, de repente, chamar o familiar lá que vai visitá-lo e conversar com ele, explicar e falar algumas coisas que você viu, para ajudar o familiar que não está ali todo dia, né, a poder identificar algum problema, alguma situação que careça aí de uma atenção especial, né? Falamos muitas coisas aqui, muitos detalhes para você poder entrar em ação e ajudar também familiares que estão com pessoas nessa condição, nessa situação do Alzheimer, né? E a gente poder amá-los, demonstrar o nosso amor, a nossa atenção. Não é porque ele aparentemente está sem memória que ele está alheio aos estímulos, né? Você poder fazer o estímulo, você poder ajudar, a visita, né? Você poder visitá-lo e mostrar ali que você está ali, para ele poder relembrar. E talvez, de repente, nesse momento, como aconteceu com o pastor aqui, a pessoa está ali voltando à sua consciência, e aí lembrar e tal, e você trazer aquela memória, né? E, enfim, isso é importantíssimo para a gente, né? Por que não você aí que é líder de igreja, pastor, né, liderança da igreja, você poder fazer um trabalho com os idosos para você poder ajudar, estimular e dar para eles talvez uma atividade que eles não tenham na comunidade onde a igreja está, e de repente você poder estimular eles com uma atividade, um crochê, né? Meninas novas, minha esposa está fazendo crochê, Poliana lá também fazendo crochê, né? Um monte de gente fazendo crochê por aí, poder ajudar aí pessoas a encontrar um estímulo
para poder elas terem uma atividade, exercitar a mente. Úteis, né? Úteis. Eles precisam se sentir úteis. Exatamente. Olha aí, ó, quantas coisas importantes que nós falamos aqui. Se você pescou, com certeza, muito mais do que eu falei aqui, você entendeu aí, você pode ajudar. Deixe seu comentário aí se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por um momento assim, onde seu familiar está nessa situação, um parente seu está nessa situação. Deixa seu comentário, qual é a sua experiência, qual tem sido a sua experiência, né? Sabemos que cada caso é um caso, cada situação tem situações que exigem, né, uma atenção diferente, um cuidado diferente. Então, por que não a gente não conhecer aqui as histórias, as situações, para que você possa compartilhar com outras pessoas que estejam precisando aí de uma orientação, de um direcionamento, procurar um profissional especializado, qualificado, para ter uma visão diferente sobre aquilo que às vezes o médico só deu o diagnóstico, né? E a gente fica com aquele diagnóstico e acha que aquilo ali é só esperar até o fim da vida. Não é. A gente pode ajudar, pode facilitar, pode trazer um conforto maior, né? Trazer uma visão diferenciada para poder trabalhar, como a diaconisa lá, trabalhando com a diaconisa Francisquinha ali, estimulando, né? Talvez não são as especialistas, mas provavelmente elas tiveram uma orientação de um especialista e elas trabalham ali trazendo um conforto melhor e um direcionamento melhor. Irmãos, isso é muito importante. Obrigado, doutora Miriam Mendes, que Deus possa abençoá-la, né, poderosamente no seu trabalho. Sabemos que é um trabalho que exige paciência, né, existe cautela, existe cuidado ali, muito, não só com o paciente em si, mas também com a família, poder orientar e direcionar, ajudar ali com calma, poder chegar ali uma solução, ou pelo menos um momento, né, de conforto, né, de orientação para a família do paciente, né? Então, que Deus possa abençoá-la, pastor Júnior também, obrigado, Deus possa abençoá-lo, viu? Nós vamos ter mais oportunidades aqui, né? Lembrando que o pastor Júnior tem participado com a gente da sequência aí de pregação, né? Falamos sobre o desafio do pregador, depois falamos também sobre a questão do que não é pregação, e ele participou com a gente aqui desse desafio, falando sobre depressão, da semana passada falamos sobre suicídio, e esse aqui que a gente aproveitou a nossa irmã aqui para podermos falar sobre essa questão da doença do Alzheimer, né? A importância de nós olharmos com cautela e amor por esse problema, né? Mas que seja um momento especial na vida de todos. Eu creio que você foi abençoado, que Deus possa continuar te ajudando. Quero agradecer aqui a participação da irmã Rejane, né, do Darlan, diácono Darlan, lá de Silva Jardim. Que Deus abençoe a todos. Nós temos pessoas de diversos estados participando com a gente. Verdade. Belo Horizonte, né, estado de Minas Gerais ali participando com a gente ativamente. Os nossos irmãos no Mato Grosso. Luciano, um abraço aí. Que Deus abençoe sua vida. Então, continue com a gente. Se você não curtiu ainda, peço para você curtir aí, aperta na mãozinha assim, né? Se inscreva no canal, nós queremos chegar a 1.500 inscritos e compartilhe. É muito importante você compartilhar. Assuntos importantes que nós tratamos aqui, compartilhe e ajude para que mais pessoas ganhem conhecimento e possamos, assim, ajudar na edificação de todos, com testemunho, com mensagens, com palavra, que seja sempre assim. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu vou deixar 2 episódios aqui para você poder assistir. Eu vou deixar aqui o episódio 34, que é com esposas de pastor, né? Porque pastor também não é fácil não, irmão. É difícil, né? Então nós vamos deixar um bate-papo aqui que nós tivemos com as esposas dos pastores, né? Que você possa assistir, aproveitar. E também o testemunho do Elcio, que é um testemunho muito difícil, uma situação muito difícil, mas que ele conseguiu vencer, tudo para a glória de Deus. Que você possa aproveitar, que Deus te abençoe. Sexta-feira que vem, às 19 horas, estaremos juntos. Meu nome é Jefferson Pedro e nos vemos lá. Um abraço a todos. Valeu!